Estima-se que entre meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 5 milhões de escravizados africanos foram trazidos para o Brasil, chegando a representar cerca de até 50% da população brasileira. E, quando chegavam aqui, eram submetidos a condições inumanas e não remuneradas, além de serem explorados ao máximo e vistos como objetos com preço. Eles foram responsáveis por diversas obras públicas e privadas, parte do nosso legado cultural e diversos outros trabalhos, como trabalho doméstico, artesanato, preparação de refeições, trabalhos no campo e em minerações, tornando-se a principal mão de obra do Brasil, e responsáveis pela sustentação da economia brasileira, especialmente na área de produção de açúcar, ouro e café, podendo-se assim dizer que o Brasil, na verdade, foi construído pelos escravizados, uma vez que durante 3 séculos foram eles os responsáveis por praticamente todo o trabalho em diferentes aspectos. Mas o ensino da história do Brasil frequentemente foca na perspectiva do colonizador, ignorando a história africana pré-colonial e o protagonismo negro na história do Brasil, retratando a população negra como apenas escrava, sem que se explore sua história e legado em nossa sociedade, ocultando e marginalizando sua importância, e assim falsamente desvinculando os escravizados da nossa história e contribuindo para a permanência de uma ideologia eurocentrista no Brasil. Ideologia essa que condiz no mito da fundação unicamente branca do país. E, para expor essa realidade em nossa sociedade, os nossos pesquisadores irão argumentar o apagamento presente em obras históricas do Brasil. O canal Campos de Macaé, no norte fluminense do Rio de Janeiro, facilitou o transporte da produção agrária de Campos de Goytacazes e Macaé no século XIX. Essa obra representou o progresso e o desenvolvimento, mas por trás dessa imagem há uma história esquecida. Esse canal ele foi construído por pessoas negras e escravizadas que trabalhavam sob condições desumanas, com longas horas de trabalho, punições e vigilância, alimentações e higienização inadequadas. Esse é um exemplo claro do que chamamos de apagamento sistemático, que é o apagamento de forma contínua de memória e identidade de povos marginalizados. Esse canal também teve apagamento ambiental e cultural, pois não levaram em consideração os povos ribeirinhos que já se localizavam no território. Mas ouvir essas vozes esquecidas é de suma importância para ver o verdadeiro significado de luta e resistência pela memória. Outro exemplo também, temos o Arco da Lapa, também localizado no Rio de Janeiro. Foi construído no século XVIII, que levavam água do Rio Carioca até o centro da cidade, abastecendo a população. Foi inaugurado em 1723, com uma arquitetura colonial. Posteriormente, em 1896, passou por uma adaptação para o transporte de bondes de Santa Teresa, que pendura até os dias de hoje. Essa obra ela também foi construída por povos negros e escravizados sob condições desumanas. Atualmente, o território da Lapa ela é uma região de resistência cultural, pois abriga negros libertos, artistas e trabalhadores marginalizados. Bom, então, o que acontece? A resistência pela preservação de suas imagens e suas memórias, no entanto, não passou despercebida. Essa luta é histórica e perdura até mesmo nos dias de hoje. Com esse ponto de vista, a gente pode afirmar que a resistência é a ação de enfrentar a opressão, seja contra a escravidão, racismo, machismo ou outras formas de dominação. Nesse mesmo contexto, a memória é o esforço de lembrar, registrar e valorizar essas lutas vividas para que não sejam apagadas. Analogamente, salienta-se a resistência inicial dos povos originários brasileiros à chegada dos portugueses. Muitos povos foram silenciados ou esquecidos de registros oficiais por falta de interesse em descobrir sobre eles, já que o potencial dos portugueses viam estava nas terras e na força de trabalho que eles poderiam gerar. Com isso, criaram a necessidade de catequizar esses povos, excluindo a cultura anteriormente presente em cada um deles. Aí, avançando alguns séculos à frente, sempre nos recordamos das grandes figuras como Dom Pedro I, mas nossa luta até hoje está em se lembrar de toda a população que lutou pela preservação do seu patrimônio. Valorizar essas memórias
é reconhecer que a construção do país também se dá por aqueles que foram oprimidos. Contudo, escravizados também não permitiram que ficassem silenciados. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Ocidente, mas a história raramente discorre sobre os quilombos, as comunidades periféricas de pessoas que não desistiram da luta. Essas e muitas outras são a principal razão de estudarmos o outro lado da história, o lado que nos chamou a atenção graças aos esforços. Logo, a gente pode afirmar que lembrar desses povos e da luta que eles fizeram ainda pode ajudar na luta até hoje. Como visto, grande parte da história foi apagada, o que gerou fama, reconhecimento e respeito para as imagens que não tiveram participação de verdade, mas arcaram com todos os benefícios, como os colonizadores e parte da elite econômica. Quantos escravizados lutaram e melhoraram o nosso país, mas não receberam o crédito merecido, e em seguida foram maltratados e jogados fora, como objetos, independentemente dos seus grandes feitos. Por isso, contar a verdadeira história não é só detalhar ou acrescentar algo a mais no passado, mas sim ser justo com os reais responsáveis pela construção e desenvolvimento do nosso país. Um povo que foi humilhado e forçado a trabalhar e viver em condições desumanas, e que não são lembrados pelos seus grandes trabalhos. Quando trazemos a público o que os antepassados esconderam debaixo do tapete, não é para desmerecer seus feitos, mas para dar voz a quem nunca pôde viver de forma decente. Já passou da hora do Brasil conhecer a sua própria história.